Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 24, Enfloresça o Coração, parte 2. Treina o próprio comportamento experienciando o prazer de seres útil e não apenas de lograres o êxito. Ou seja, né, a gente não precisa só ser o bambambam das coisas, fazer as coisas para as pessoas no sentido de ser bom. Não, não é isso. Mas fazer as coisas para ser útil, né? De verdade. O solo humano que escolheste para trabalhar não é constituído de pessoas finas e educadas, não é mesmo. Olha em sua volta quanta gente, né? Que a gente fala, meu Deus do céu. Pois é, mas essas pessoas estão aqui junto com você para progredir. Então, não tem só pessoas educadas, generosas, compassivas, né? Tem aquelas que são azedas também, mas é necessário para o teu progresso. Aqueles que ora estão contigo são fruto azedo das suas próprias ações, né? Então não adianta falar, por que eu tô aqui nesse meio? Cansei de perguntar isso pro Garcia, um amigo meu, GCM, falecido, né? Falar para ele, Garcia, por que nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, cara? Eu era de Ermelino, Matarazzo, já morei lá em Santana, eu já morei na Ponte Rasa, já morei em lugares assim que eu sentia que as pessoas tinham um melhor desenvolvimento moral, espiritual, até cultural e tal. E aqui o pessoal é meio parado, né? Tá difícil, por que a gente tá aqui, afinal de contas? Aí o Garcia falava assim, Patrícia, ninguém tá no lugar errado. Eu sou de Mogi, também era da Zona Leste, né? De lugares aparentemente melhores. Só que a gente, justamente porque a gente tem um pouquinho mais, é que a gente tem que dar para quem tem um pouquinho menos, né? Não é desfazendo do povo de Itaquaquecetuba de maneira nenhuma, que tem gente e gente, não é o lugar, né? Mas, em geral, é bem atrasado. E aí que tá a graça da coisa. A gente veio para servir, a gente não veio para ser servido. Que bom, né? Eu escutava isso do Garcia e tentava entender o que ele dizia, né? Hoje eu entendo bem. Só que o danadinho voltou pro plano espiritual. Eu ainda fiquei aqui torrando, né? Deixa ele comigo. Ninguém se vincula a outrem sem que tenha antes uma razão específica. No caso, em tela, é a miséria deles que traz ao contato com seus esforços renovadores, ou seja, as pessoas difíceis é que fazem a gente se tornar um pouquinho melhor. Se a gente souber passar por isso. Se a gente não souber passar por isso, a gente fica lá reprovado para ter que passar de novo, né? Considera o que lhes tem acontecido antes de se acercarem de ti. Ou seja, qual é a história dessas pessoas para chegar até você? Qual é a sua história que tem a ver com essas pessoas? Né? Por que você está junto com essas pessoas? Volto de novo com aquela perguntinha básica. Por quê, por quê, por quê? Por quê? Renascidos ao abandono, sem ter experimentado o amor ou a compaixão, ficaram frios e violentos, sem paz para alcançar o mínimo para a existência difícil. Tornam-se rebeldes e reclamadores, sem esperança de melhora, vivem desconfiados e com gelo emocional. Pessoas bem difíceis estão em nossa volta. Pessoas duras, pessoas sem amor, pessoas frias, calculistas, materialistas. E aí? Até as violentas estão no nosso convívio. A gente é assaltado, a gente olha para o noticiário, a gente é morta o tempo todo, assaltada. Por que essas pessoas tão complicadas estão em nossa volta? Alguma coisa nós temos para resgatar ali no meio. Então, ninguém está no meio de outro grupo de pessoas à toa, né? Eu via na sala de aula, assim, essa... Como que eu posso dizer, meu Deus? Essa sincronicidade, é isso que fala? Sincronia? Sincronia. Eu via isso em sala de aula. Aquele que não sabia matemática sentava com o que sabia. O que não sabia português sentava com o que sabia e assim por diante. E eles se completavam. Aquele que era, como que eu posso dizer, soberbo, né? Que ele era o bambambam de tudo, eu colocava ele com aquele que estava precisando de auxílio. No começo dava aquele embate, professora, o outro não quer fazer lição, professora, eu já terminei minha lição e ele fica aqui demorando. Mas depois a coisa ia andando, um ia puxando o outro. Quando chegava no final do ano, estava tudo ali, igual. O que não sabia já estava sabendo mais, o que sabia já era mais humilde, porque sabia que
precisava ajudar, ele tinha mais para poder doar e não para ficar com ele, para ele se engrandecer. Então, todo esse trabalho que era feito dentro de uma sala de aula me ajudou a entender o trabalho que eu tenho que fazer aqui fora. Ainda é difícil, com todo o conhecimento, com o pouco conhecimento que eu tenho, né? Todo conhecimento não, mas com pouco conhecimento que eu tenho, eu me dar com alguns tipos de pessoas. Ainda é muito difícil. Então, é uma tarefa tranquila você se envolver com pessoas, você aceitar as pessoas, você perdoar as pessoas? Não. Lá no Pai Nosso tá, perdão, Senhor, à medida que eu perdoar, tô lascada. Então Jesus, Deus não vão me perdoar de jeito nenhum, porque eu sou dura demais. Então a gente quando faz a prece, a gente faz de coração. Quando chega nessa parte, dá um nozinho na garganta que eu falo assim, ai, me ajuda, Senhor. Não é porque é tão difícil ainda perdoar de verdade. Porque o perdão de verdade é aquele que você esquece. Eu perdoei, eu esqueci. E a gente não é assim, né? Tem umas piadinhas de Facebook que falam assim, eu perdoo, mas ainda sei esconder cadáver, né? Quer dizer, são piadas sem graça, mas que tem sentido, né? A gente fala que perdoa, mas quer ver a pessoa morta pra lá, eu não quero saber desse jeito. Ou seja, você não perdoou coisa nenhuma, né? Para perdoar, você fica até orando em favor da pessoa. Já pensou a gente chegar nesse ponto? Então, seria assim, muito louvável, né? Não vai ser dessa vez. Para muitos de nós ainda não vai ser dessa vez. Não compitas com eles nas suas expressões de desdita. Tu estás do lado gentil e eles convivem com o crime e a astúcia do instinto. Tu sabes que estás junto para ajudá-los, mas eles desconhecem o verbo servir e estão cansados de ser explorados. Então, não é que nós somos santos, mas nós temos um pouquinho de conhecimento, veja bem. Muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, se nós sabemos que temos um pouquinho de amor a mais do que eles, um pouquinho mais de conhecimento do que esse tipo de gente, é obrigação nossa ensinar eles a servir. Ensinar eles com amor e não com ódio, com sentimentos ruins que eles já têm. Tem que dar para essa rapaziada o que eles não têm. Às vezes a gente não consegue fazer isso conversando, a gente não consegue fazer isso numa escola, a gente não consegue fazer isso dando condições de trabalho. Mas aí vem um exemplo. Dê exemplo. Ontem eu estava conversando isso com um aluno meu. Falei, você veio do mesmo ventre que o teu irmão. Você vai se tornar um advogado. Ele está no crime. E aí? As mesmas condições que foi dado para um e foi dado para o outro. Por que um está seguindo a legalidade e o outro está seguindo a criminalidade? Completamente oposto. E são irmãos, vieram do mesmo lugar. Foram feitos e criados no mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Tem tudo aí uma questão de evolução moral, espiritual, de escolha. Não vem com essa de oportunidade, não. Porque a oportunidade quem cria somos nós. Tá cheio de gente que saiu lá do meinho do nada e hoje é jogador de futebol e ganha muito bem. Ah, não sei ler, não sabe escrever, vai jogar bola. Ah, eu não sei ler, não sei escrever, então vai apertar parafuso. Vai ser coletor de lixo. Vai plantar couve. Então, existe várias oportunidades, sim. Basta a pessoa querer, é ela que faz. Cansei de ver gente começar a vida vendendo bala no farol e depois abre um comércio e vai vender coxinha e vai vender lanche e vira restaurante. Vocês não conhecem gente assim? Pô, tem que ter um começo, mas é a pessoa que tem que começar. É ela que cria a oportunidade dela. Então, a gente só tá aqui para quê? Para dar uma força. Ah, mas você fala, não adianta. Você empresta um lugar para essa pessoa começar um trabalho, ela não quer. Então exemplifica. Que nem eu falei pro menino ontem, eu falei, ué, você não tem o que fazer pelo teu irmão, já não escolheu o caminho errado? Ele já tá no caminho errado. A mesma idade que você tem, praticamente ele tem. Ele já escolheu o caminho errado. Então faça o quê? Ora por ele e continua fazendo o que é certo. Você vai servir de referência para ele, querendo ou não, ele vai olhar lá e falar assim, poxa, meu irmão tá caminhando, meu irmão tá sendo feliz, meu irmão tem profissão, meu irmão tem família. Você vai servir de espelho para ele. Uma hora a ficha vai ter que cair. Mas chegar lá e intervir na vida dele do jeito que tá, é até perigoso.
Você se envolver e cair na lama junto com ele. Tem hora que não dá. E nós servimos de referência. Os meus alunos, quando eu fazia os projetos na escola, eu pedia para os parceiros, né, mais próximos ficarem atentos com essas crianças. Então, a criança vai entrar numa bomboniere lá, vai encontrar uma parceira. Oi, tudo bem e tal. Pô, ali ela já não vai fazer besteira, porque tem uma parceira. Vai andar na rua, vai encontrar um GCM que foi parceiro. Oi, tudo bem? Ali ela já não vai fazer besteira. Então, eu criei, através do meu trabalho, um ciclo, assim, de proteção, uma rede de proteção. Por onde meus alunos passeavam, andavam, estavam, tinha sempre alguém que deu uma palestra, que deu uma palavra, que deu um exemplo, que foi conhecido deles. Então, eles ficaram dentro dessa redoma que eu criei. Todo mundo fala que eu criei um mundo rosa, né? O meu mundo pode ser rosa e eu coloco minhas crianças no mundo rosa. Assim como eu coloquei meu filho também. Sai desse mundo rosa quem quer. Porque eu coloco eles ali, naquela redoma de proteção. Coloco um monte de gente em volta para servir de referência. Para que eles não se percam. Se o pai e a mãe não estão dando um bom exemplo, aquela pessoa que deu a palestra, aquele outro que deu o apoio, aquele outro que deu um carinho, está servindo para eles. Então, todo professor tinha que ter essa preocupação. Professor sozinho não faz milagre. Proerd, 3 meses ali, é pouco. A escola tem que caminhar. Eu vivi mais de 32 anos batendo nessa tecla. A escola precisa ter saúde, educação, segurança juntos. Mas junto, colado, misturado. Por quê? Não é só isso. A escola previne, a segurança faz a justiça. Prende. Não adianta. É prevenção juntos. Juntos. Segurança e educação juntos para prevenção. A saúde é prevenção. Tinha que ter esses elos dentro da escola. E tem que ter esses princípios dentro de casa. Dentro de casa tem que ensinar o teu filho a respeitar o professor, respeitar o policial e respeitar o médico. Chega dentro do hospital, tá todo mundo gritando, só faltando jogar as cadeiras no médico. Você chega dentro de uma escola, é aluno querendo matar professor. Você tá na rua, você escuta pessoas chamando um policial de coxinha. Hoje mesmo eu vi o Major Meca falando que foi fazer um BO, porque um advogado aí quis aparecer, né? Sempre tem uns. O cara chegou e falou que os policiais ficam intimidando os comerciantes para poder ganhar comida. Então, que deveria ser proibido o policial entrar num ambiente e ser servido. Poxa, padaria, bar, restaurante, sempre oferece um mimo para policial. Isso daí a gente sabe que acontece. E sabe por quê? Porque policial não ganha o suficiente para poder almoçar na rua. Ele tem horário de serviço, ele não come, não? Ele não é ser humano? Ele não é administrativo, ele não está dentro do serviço dele, ele está na rua por 12 horas. Aí o policial não pode comer, não pode ir no banheiro, não pode beber água. Aí vem um cara desse para questionar que o policial é corrupto porque ele entra num estabelecimento para comer. E na verdade ele nem come no estabelecimento. Geralmente entram lá, dão uma marmitinha para ele come perto da viatura, porque não pode comer dentro da viatura. É um sacrifício, o cara fica 12 horas ali, e aí, como é que ele se alimenta? Aí você trata o teu policial desse jeito e quer que ele te sirva depois. O cara vai servir como, meu? Com fome. Dá para entender isso? Agora, tem policial corrupto? Lógico que tem. Tem médico que larga a tesoura dentro da barriga da mulher. Tem professor que acaba com a mente do aluno. Mas são maus profissionais, não é a corporação toda. Então, a gente está cansado de ver que os bons exemplos são massacrados, porque tem os maus, né? Então, a gente tem que saber discernir quem é quem, né? A gente não está aqui porque é perfeito, mas se a gente tem um pouquinho mais do que o outro, a gente tem que ajudar o outro a caminhar. Não é fazer graça, é obrigação. É obrigação. Muito é cobrado de quem muito foi dado, né? Ser bom, mas não tíbio, ou seja, sem vigor, fraco. Energético, mas não brutal. Ajuda-os sem humilhar, sem lhes recordar a situação em que vivem. Então não é para ficar jogando na cara como aquela pessoa é.
É para ajudar, para ela sair do que ela é, para ela ser outra coisa, né? Mas com energia também. Não é assim, ai, o menor, coitadinho do menor abandonado sem oportunidade. Opa, peraí, não. Tá errado. O menor abandonado lá, que já tá lesando a sociedade, que tá matando como mataram meu marido, ele não é nenhum coitadinho, não. Ele tem que ser tratado com energia, sim. Com rigor de lei, sim. Não tem essa de ir lá assinar a parte dele e voltar para casa e aprontar de novo, não. Ele tem que pagar. E tem que pagar caro. O cara que matou meu marido foi solto logo em seguida, menor, com a ficha limpa. E meu filho ficou sem pai desde os 8 anos de idade. Tá certo isso? Tá não. Esse cara tem que pagar. Mas não é pagar com morte, pagar com violência. Ele tem que aprender a ser gente, com rigor da lei, com disciplina, com energia, sim. Porque um cara desse não dá pra ficar bonitinho. Você matou uma pessoa, você sabe que tá errado, né? Não faz sentido, né, gente? Pegar um filho de vocês aí que pegou uma faca, que nem aconteceu, um aluno meu pegou uma faca para matar a mãe. Aí a mãe chegou na escola, ai, mas será que ele tem algum problema? Porque ele é tão bonzinho. Falei, bonzinho de pegar uma faca e querer matar a senhora? Pô, cadê a energia dessa família em cima do rapazinho ali? Sabe quantos anos uma criança fez isso? Com 9 anos de idade. Então, gente, opa, disciplina. Energia sim, amor e energia tem que andar junto. Lógico que tem. A gente não tem que ser bobo, a gente tem que ser bom. É diferente. Não é fácil. No entanto, se o amor transborda em teu coração, conseguirás conquistá-lo para o bem. E sempre, né, fazer essas coisas com amor. Não é porque eu estou sendo dura com meu filho, dura com meu aluno, que eu não tenho amor. É pelo contrário. É justamente pelo excesso de amor que eu tenho que às vezes eu sou dura demais. Como eu falei ontem no vídeo, eu falei, meus alunos, pergunta para eles, quem é a professora Patrícia? Ah, ela é legal, ela é bacana. Hoje, que a gente se dá bem, eles caminham direito. Mas quando escorrega no quiabo, opa, vem cá. E o respeito prevalece, porque sabe que eu tô falando com amor. Sabe que eu tô falando com dureza, mas com amor, pro bem. E eu não sou a dona da razão, mas quando eu tenho razão também ninguém me tira. Então é quando a gente tem a propriedade do assunto, quando a gente sabe aquilo que tá fazendo. Agora, os pais Nutella que tem por aí, né, são aqueles que não sabem nem o que estão fazendo, não sabem nem por que teve filho. A mulher ficou grávida 3 meses, eu nem sabia que estava grávida. Acontece. Já aconteceu tantos casos na minha carreira que se eu for contar, vocês vão cair de costa. Mãe de aluno chegar, desculpa, mas eu vou contar. Mãe de aluno chegar no banheiro, fazer xixi e o filho nascer. E a condenada falar que nunca foi no médico, porque não sabia que estava grávida. Aí só fala, absurdo. Aconteceu. Para vocês verem o tamanho da ignorância das pessoas. Então, uma pessoa que não teve compromisso com uma gestação vai ter compromisso depois que nasce a criança? Muito difícil, né? Para vocês terem uma ideia como o negócio é. Teve uma outra que eu atendi numa triagem de centro espírita que eu frequentei. A mulher falava assim, eu tenho filho para ganhar o Bolsa Família. Nasceu, depois de um tempo eu mato. Vocês vão falar, nossa, que horror. Pois é, tem de tudo. E aí, o que você faz com um caso desse? Já tinha tido um monte de parto. Eu não sei qual é a graça que tem ganhar um mês de Bolsa Família ali, porque depois ela matava o filho. É mole? Não é não, né, gente? Tem gente pra tudo. E a gente tá no meio deles. E a gente tem que saber conviver com tudo isso, sem desejar o mal. Olha, que tortura pra nós, né? Sem desejar o mal, sem querer que aconteça alguma coisa parecida com eles. A gente tem que exercitar amor ainda, em cima de pessoas completamente ignorantes, violentas, fora de si. A luz que vence a treva é silenciosa e dúcida. Tranquilamente bendiz a oportunidade de diluir a treva. Ou seja, a gente acende uma luzinha e o escuro se vai. Então, onde a gente passa, tem que deixar o melhor da gente, né? Diz que a mão que oferece flores, fica nela o perfume. Então, vamos tentar distribuir essas flores da melhor maneira possível, mesmo com essas dificuldades, com esses exemplos que eu tô dando, com coisas até piores que tem por aí. Não é mole pra gente, não.
É um teste tanto para ser manso, pacífico, saber perdoar. Não é mole, mas estamos aqui para isso. Ótima semana para todo mundo, gente. Fiquem com Deus e vamos ver aí o que é que a gente consegue fazer. Pouquinho que seja, tá bom?